Já, por exemplo, eu vejo o Klaus, que é um amigo muito próximo, gosto muito dele, mas você vê ele debilitado. Você chega perto dele, abraça ele, né? E você sente ele já um pouco mais debilitado. Após uma apresentação emocionante no festival Monsters of Rock, o Scorpions teve que cancelar nada mais nada menos que 2 shows que viriam na sequência, um na Argentina e outro na Colômbia. O motivo foi o estado de saúde de Klaus Meine, que hoje, com seus 76 anos, sofre os efeitos naturais do tempo em frente a uma das bandas mais bem-sucedidas do hard rock da história. E é quase utópico você imaginar quantas bandas no mundo conseguem alcançar essa incrível marca de 60 anos de carreira e ainda na estrada. O Scorpions deu seus primeiros passos em meados dos anos 60 com uma carreira que foi exemplo de muita luta e persistência, até alcançar o almejado sucesso mundial nos anos 80, conseguindo atravessar as décadas de 90 e 2000, se consagrando como uma das maiores potências do hard rock clássico, e ainda sendo conhecido por muitos por suas baladas radiofônicas de forte apelo comercial. Neste vídeo você vai conhecer a trajetória do Scorpions e entender o drama pessoal de Klaus Meine, que se encontra em uma condição debilitada, vivendo o que provavelmente seja seus últimos dias de glória em cima do palco. Meu nome é Daniel Borgens, seja bem-vindo ao meu canal. O Scorpions é uma banda alemã que foi criada em 1965 pelo guitarrista Rudolf Schenker, no que podemos dizer que foi sua fase embrionária, onde a banda, com algumas mudanças de formação, só foi ter uma cara mais profissional a partir dos anos 70, com a entrada do vocalista Klaus Meine e o guitarrista Michael Schenker, que é irmão de Rudolf. O primeiro álbum da banda sai em 72, o Lonesome Crow, que tinha um som totalmente diferente do Scorpions clássico. O álbum não obtém um grande sucesso, porém a banda já começa a fazer turnês, abrindo shows para o Uriah Heep. Porém, durante a turnê, o guitarrista Michael Schenker sai da banda para integrar o UFO, sendo substituído por Uli Jon Hoff. E após a turnê, Rudolf Schenker meio que resolve dar um tempo com o Scorpions para tocar com a outra banda de Uli, o Down Road. Banda esta que mais tarde acabou servindo de base para a nova formação do Scorpions, incluindo alguns integrantes da formação anterior como Klaus Meine e o próprio Rudolf Schenker. E aí eles são contratados pela gravadora RCA Records e lançam seu segundo álbum em 74, Fly to the Rainbow. O som já começa a ter uma cara mais hard setentista, e a banda sofre mais uma mudança de formação, com o baterista Jürgen Rosenthal saindo, sendo substituído por Rudi Lenners. Nos anos seguintes, a banda lançou 2 álbuns que foram relativamente bem sucedidos e ao mesmo tempo polêmicos devido suas capas, que foram o In Trance de 75 e o Virgin Killer de 76, aquele mesmo com a famosa capa que tinha uma garota de menor nua. Meu amigo, imagina o problemão que isso daria nos dias atuais, hein? Em relação à parte musical, são 2 álbuns que já começam a moldar o som do Scorpions como ficou conhecido mundialmente. Nesta fase, a banda já começa a fazer sucessos em vários países da Europa e principalmente no Japão, onde ganhou até o disco de ouro. Após a turnê, o baterista Rudi Lenners acaba saindo, sendo substituído pelo icônico Herman Haireball. E na sequência eles gravam o álbum Take By Force de 77. A banda consegue manter o sucesso, inclusive no Japão, onde eles gravam o álbum ao vivo Tokyo Tapes de 78. E após esse álbum, mais uma mudança de formação. O guitarrista Uli Jon Roth acaba saindo por divergências musicais. E após a banda testar, acreditem, 140 guitarristas aproximadamente, eles acabam encontrando o guitarrista Matthias Jebs, que já entrou na banda gravando o próximo álbum, Love Drive de 79. Um álbum importantíssimo para que o Scorpions conseguisse atingir o mercado americano. Em 1980, eles lançam o álbum Animal Magnetism, e o vocalista Klaus Meine tem o seu primeiro problema grave com a voz. Ele é diagnosticado com nódulos na garganta e fica com sério risco de não poder voltar a cantar, segundo seu médico. Sendo assim, ele chegou a cogitar a possibilidade de sair da banda para que eles arrumassem outro vocalista para dar sequência na carreira. Mas não, a banda abraçou essa causa aí com Klaus e resolveu esperar ele fazer a cirurgia e, consequentemente, o tratamento, e
E assim que ele estava 100%, ele voltou ativa com Scorpions. E além de ter superado esse momento juntos, a banda ainda lançou um dos seus maiores clássicos até hoje, que é o álbum Blackout de 1982. E este álbum deu um pontapé inicial na fase mais épica e bem sucedida do Scorpions, que foi consolidada com o álbum seguinte, o icônico Love at the First Sting de 1984. Um álbum que tem alguns dos maiores hits do Scorpions, e quando eu falo hit, eu me refiro àquele tipo de música que fura a bolha do público roqueiro e chega até mesmo ao ouvido do público de outros estilos musicais mais populares. Em 85, com um sucesso colossal no mundo inteiro, eles acabam vindo tocar no primeiro Rock in Rio, para um público de aproximadamente 250 mil pessoas. Em 88, eles lançaram o álbum Savage Amusement, que não conseguiu alcançar o mesmo sucesso dos álbuns anteriores, mas marcou um fato histórico na carreira da banda, quando eles tocaram na extinta União Soviética, sendo a primeira grande banda de rock a conquistar tal feito. E a banda adentra muito bem os anos 90 com o lançamento do álbum Crazy World, que bateu todos os recordes de vendas do Scorpions, com certeza por conta da música Wind of Change, que é considerado o maior sucesso do Scorpions até hoje. E é uma música que foi um verdadeiro símbolo do momento político em que o mundo vivia, com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Listening to the wind of change. E o álbum Crazy World ainda rendeu uma turnê mundial que durou aproximadamente 2 anos. Cara, eu vou te falar que essa música, Wind of Change, é uma das baladas mais emocionantes que eu já ouvi até hoje, e toda vez que eu ouço ainda me arrepia. A banda sofre novamente com mudanças de formação com a saída do baixista Francis Buchholz, sendo substituído por Ralph Hickerman. Em 93 eles lançam o álbum Face the Heat, porém com as mudanças da indústria musical e a ascensão do grunge mais especificamente, a banda começa a perder relevância e não alcança o mesmo sucesso de Crazy World. O álbum foi considerado fraco pela crítica, principalmente por eles tentarem se adequar à demanda do mercado americano na época. E após este álbum, a carreira do Scorpions já começa a entrar num certo declínio e se tratando de popularidade. O baterista Herman Harible sai da banda sendo substituído por James Kotak, que inclusive faleceu em janeiro de 2024. Nos anos seguintes, eles lançam os álbuns Pure Instinct de 96 e o controverso Eye to Eye de 98, onde o Scorpions foi acusado pela crítica e principalmente pelo público de ficar pop demais. Nos anos 2000, a banda até começou bem com o lançamento do álbum Moment of Glory, que se trata de um álbum ao vivo gravado com orquestra sinfônica, fazendo uma releitura dos maiores clássicos do Scorpions. E foi um álbum até bem sucedido comercialmente. Lançaram também o álbum Acústica de 2001. Porém, a verdade é que a banda nunca mais conseguiu alcançar o mesmo sucesso de outrora, mesmo tendo retornado a sua sonoridade clássica nos álbuns seguintes, como o Unbreakable e o Humanity Hour One, com um leve toque de modernidade. Em 2010, eles anunciam a sua turnê de despedida. Bom, sabe aquela turnê de despedida que a banda roda o mundo inteiro, enche o bolso de dinheiro e depois anuncia que voltou atrás da decisão em nome dos fãs? Foi mais ou menos isso. E eles ainda lançam os álbuns Sting and the Tail de 2010, Return to Forever de 2016 e Rock Believer de 2022. A banda ainda passou por mais algumas mudanças de formação, como a entrada do baixista Paul Makiwoda em 2004 e o lendário baterista Mike D em 2016, substituindo James Kotak. E mesmo o Scorpions hoje em dia não estando mais tão em evidência na mídia como em épocas passadas, é importante ressaltar que ainda assim a banda conseguiu manter uma carreira bem consolidada, principalmente por conta das turnês mundiais. E claro, a vida na estrada, apesar de ter o seu glamour, vai desgastando os músicos, por conta das viagens, shows atrás de shows com poucos intervalos de descanso e somado a isso também a idade já avançada dos músicos. E claro que para quem canta, os vocalistas, o impacto é muito mais sentido. Não à toa hoje
Hoje, Klaus Meine, com seus 76 anos, tem dificuldades nítidas de performar ao vivo. Não só pelas mudanças na voz, o envelhecimento das cordas vocais, embora ele ainda consiga cantar com um mínimo de qualidade, mas também por questões físicas, como a movimentação de palco já debilitada, principalmente por consequências de uma cirurgia complexa na coluna que o vocalista teve que se submeter em março de 2024. E recentemente, após a bela apresentação no Monsters of Rock no dia 19 de abril, a banda infelizmente teve que cancelar as apresentações seguintes. Uma no festival Masters of Rock, que é tipo uma versão do Monsters, só que na Argentina, essa ia acontecer no dia 26 de abril, e a outra no festival Monsters of Rock da Colômbia, no dia 30 de abril. E estes cancelamentos se deram justamente por causa do estado de saúde do vocalista Klaus Meine, que contraiu um vírus que o deixou bem fragilizado e também ele estava com suspeita de laringite. Ou seja, a imunidade do cantor hoje em dia, logicamente que não é mais a mesma, Inclusive o empresário Paulo Barão da Top Link, que é muito amigo do Klaus Meine, chegou a falar sobre o estado do cantor em uma live que ele fez com o Regis Tadeu recentemente. O Robbie, apesar de ele estar com essa barba branca, apesar de ele ter tido todos os excessos que ele teve, ele está muito bem ainda. Já, por exemplo, eu vejo o Klaus, que é um amigo muito próximo, gosto muito dele, mas você vê ele debilitado. A voz está intacta, está tudo, mas no palco ele já está com mais dificuldades de andar. Você chega perto dele, eu abracei ele, lá no camarim, estivemos conversando, e você sente ele já um pouco mais debilitado. Complementar isso que você falou, eu discordo de você quando você fala que a voz do Klaus Meine está intacta. Discordo. Não, intacta não, mas não está intacta. Exagera um pouco, mas ele está boa ainda, ele ainda entrega um show. Bom, seja lá como for, melhoras pro vocalista Klaus Meine, tomara que ele consiga se recuperar para cumprir o restante da agenda do Scorpions, essa turnê de comemoração dos 60 anos. E ao que tudo indica, infelizmente o Scorpions é um dos grandes medalhões do rock que já deve estar bem próximo de pendurar as suas chuteiras, como recentemente fez o Aerosmith e o Kiss. E é claro, não resta dúvidas que é uma banda que deixou um enorme legado para esse estilo tão apaixonante que é o rock and roll. Mas se você é fã do Scorpions, gosta do Klaus Meine como vocalista, põe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado por sua audiência, por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser colaborar com o canal financeiramente, tá o Pix aí na tela. Fico por aqui, espero te ver no próximo vídeo e até logo.